Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Leonardi, eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, sou cirurgião de joelho, sou pós-graduado em medicina do esporte, sou médico do esporte e hoje o intuito desse vídeo foi de reunir as 20 principais perguntas sobre uma doença tão famosa e tão procurada na internet, que aflige tantas e tantas pessoas, que é a chamada de condromalácia. Então, ao invés de eu ficar respondendo no inbox para todas as pessoas, eu acabei reunindo as 20 principais perguntas que eu recebo tanto aqui no YouTube quanto em outras redes sociais e perguntas presenciais dos meus pacientes. Eu resolvi produzir esse vídeo para poder elucidar e com toda certeza você que já se trata ou você conhece alguém que já se trata dessa doença vai ter batido em uma dessas perguntas e com toda certeza esse vídeo vai ser importante e é muito importante que você fique até o final porque as principais perguntas, as mais importantes vão ser respondidas lá no final. Antes de mais nada, queria pedir para você que ainda não me conhece, que está caindo aqui de paraquedas a primeira vez. Se você tem interesse em vídeos éticos e vídeos médicos de fonte confiável, fica à vontade para se inscrever aqui no meu canal, para já curtir esse vídeo, para já mandar para outras pessoas, por WhatsApp, por exemplo. Meu canal faz parte do YouTube Health, que é uma fonte confiável de informação médica. Então tá convidado para ficar aqui, para se inscrever e espero que esse vídeo seja bastante útil. Vamos lá? Então, a primeira grande pergunta, o que é a condromalácia patelar afinal? Conceitualmente, a condromalácia ela é o amolecimento da cartilagem aqui da patela. Então, essa cartilagem da patela, a gente tem duas facetas, a faceta medial e a faceta lateral. A gente pode ter amolecimento homogêneo pegando toda ela, ou a gente pode ter amolecimento em um dos pontos dela, que é chamado de hiperpressão na cartilagem, que eu vou falar um pouco mais para frente. Número 2, quais são os sintomas da condromalácia? Então, a condromalácia leva a chamada dor mecânica. Então, a pessoa tem dor ao movimento. Quando ela está repousando, ao contrário de uma tendinite, ela não tem dor. Então a pessoa começa a subir uma escada, principalmente a descida de escada, subir e descer ladeira, a mulherada usando salto alto, começa a haver a dor e a dor mecânica. Fora a dor, existe a crepitação, que é aquele barulho, aquele estalido, e caso mais avançado, a gente começa a ter a atrofia muscular e o derrame articular, que é aquela água dentro do joelho. Número 3, quais são as causas da condromalácia? É uma pergunta muito importante, até mesmo porque quando você for envelhecer e eu for envelhecer, todo mundo vai ter a condromalácia grau 4 e nem todo mundo vai sentir dor, né? Então a perda do volume de cartilagem ela faz parte do envelhecimento, esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente desenvolve doença, existem dois fatores principais, um chamado fator intrínseco que é da pessoa e o fator extrínseco que é o ambiente. Falando do fator extrínseco, é aquela pessoa que, por exemplo, entra na academia, projeta o verão e começa a arrebentar e fazer leg press, agachamento, querendo emagrecer ou querendo ficar forte em um tempo muito curto, então ela faz um mau uso da articulação. Esse é o principal fator extrínseco, principalmente quando a pessoa treina sem um treinador. O principal fator intrínseco, principalmente em mulheres, ou seja, da pessoa, é a má qualidade do movimento. Então quando a gente é criança, a gente brinca bastante, adolescente, joga bola, joga vôlei, tem educação física, a gente mantém uma qualidade de movimento muito bom durante a nossa infância e adolescência. Mas quando chega na fase adulta, começa a trabalhar, família, faculdade, a pessoa não consegue treinar, a qualidade do movimento fica ruim, a relação da articulação, joelho, quadril e tornozelo fica totalmente dissincrônica e isso faz com que em milissegundos, conforme você vai subir e descer uma escada, você começa a ter a hiperpressão em algum ponto, um movimento ruim, um contato anormal da cartilagem e ela começa a se fragmentar. E outro fator também muito importante que tem sido levado em conta muito hoje na Escola Mundial de Estudo da Cartilagem é o chamado fator anatômico. Então tem pessoas que nascem com a patela muito mais alta do que o normal, a patela muito lateralizada, esse ossinho aqui da tíbia é muito rodado para fora. Então, de uma certa forma, de uma maneira mais leiga, significa que o movimento do joelho da pessoa desde criança não é bom, é um movimento anormal e que ao longo do tempo vai levar a desgaste e erosão cartilaginosa e esses, sem dúvida nenhuma, são os casos que a grande maioria vão para tratamento cirúrgico. Número 4, como é feito o diagnóstico da condromalácia patelar? O diagnóstico da condromalácia patelar, ele é clínico, ele não é por exames de imagem, é examinar o paciente, é botar ele em pé, avaliar a biomecânica dele, botar a mão no joelho, ver se a dor dele está vindo ou não da cartilagem da patela. Existem testes irritativos que o médico aplica no consultório que dizem se existe ou não irritação da cartilagem e, obviamente, a gente precisa complementar isso com exames de imagem. Então, a ressonância magnética ela vai dizer se a cartilagem está ou não machucada, o grau dessa erosão cartilaginosa. A gente sabe que a condromalácia vai do grau 0 com amolecimento incipiente até o grau 4 e é importantíssimo a gente complementar
complementar com uma tomografia pelo protocolo francês para a gente ver se tem ou não alguma alteração anatômica aí para não haver comessão de bola. A gente sabe que essas comessões de bola, vai fazer fisioterapia, vai tomar glicosamina, vai não sei o que, vai para academia fortalecer e não é avaliada a parte anatômica. A gente sabe que leva a falhas de tratamento, lesões muito graves, principalmente em indivíduos aí entre 40 e 50 anos de idade, e muitas vezes a gente não tem muito o que fazer do ponto de vista cirúrgico. Existe uma idade específica para a condromalácia acontecer? Sim, geralmente acontece em meninas e muito novas, né? Então as pessoas que nascem com alteração anatômica já começam a ter muito cedo, com 15, 16 anos, obviamente pessoas menos ativas, né? Aquele adolescente que gosta mais de um celular, que gosta de ficar mais na cama, no sofá, ele vai demorar um pouco para ter sintoma, ele vai ter sintoma mais tardio, mas em geral a idade média para se começar a ter sintoma é dos 15 aos 18 anos de idade. A condromalácia é uma doença comum em atletas? Atenção nessa pergunta. Atletas profissionais? Não. Os atletas profissionais ele tem um nível de ativação muscular, um nível de qualidade de movimento e um nível de preparo para aquele esporte que ele faz, que ele não costuma desenvolver a condromalácia. Se um atleta estiver desenvolvendo condromalácia, a gente tem que investigar algum fator anatômico ou rever o diagnóstico. Agora, o que é importante? Mesmo fazendo ressonância magnética de atletas profissionais que não têm sintomas de condromalácia, muitas vezes eles têm um afinamento avançado da cartilagem e isso faz parte do joelho do atleta. Então, é muito importante, novamente, examinar, botar a mão no paciente para a gente saber de onde está vindo aquela dor. Pergunta número 7. Quais são os fatores de risco para a gente desenvolver a condromalácia? Então, como eu disse, fatores intrínsecos e extrínsecos. A gente sabe que a pessoa que ganha muito peso, se alimenta mal, má qualidade da alimentação, ela dá um start aí de uma lesão cartilaginosa na patela, uma condromalácia, e o ambiente do corpo dela é inflamatório, ela vai desenvolver sintomas muito precoces e muito rápidos. Então os principais fatores de risco são esses: treinar sem treinador, excesso de peso, o sedentarismo, ou seja, a pessoa vai ter uma qualidade de movimento muito ruim, e pessoas que praticaram o esporte, pararam por um tempo e voltaram com a corda toda de uma hora para outra e fizeram uma sobrecarga. Pergunta número 8. Qual que é o tratamento da condromalácia? Então vamos lá. Como a grande maioria das vezes a condromalácia é uma doença típica do sexo feminino ligada à má qualidade de movimento, como que eu trato? Eu avalio aqui no consultório. Se for uma condromalácia um pouco mais avançada, a gente vê que a cartilagem está sofrendo e está com uma sinovite artrítica, eu costumo tratar com ácido hialurônico até a gente conseguir resetar essa dor, a gente conseguir pegar aquele score de dor que está muito alto e reduzir a praticamente zero. Sem dor fica muito mais fácil da gente conseguir ganhar força muscular e qualidade de movimento. Sempre eu inicio com fisioterapia, então o fisioterapeuta ele coloca eletrodos, ele começa a trabalhar a relação quadril, joelho e tornozelo. É muito comum o paciente perceber que o fisioterapeuta está prestando muito mais atenção nos quadris e menos no joelho, e a partir do momento que a pessoa estiver melhor, a gente dá continuidade nisso numa academia, a gente prescreve os exercícios que essa pessoa deve fazer na academia e ela vai usar a academia a favor dela, ou academia, ou pilates, qualquer treinamento funcional que seja. Mas a ideia é que ela use, ela entenda o tipo de contração muscular que ela tem que ter, a relação quadril, joelho e tornozelo de excelência, e ela vai manter peso e vai ter os outros ganhos do esporte aí numa academia, e com toda certeza, mesmo que essa condromalácia evolua do ponto de vista de imagem, não necessariamente ela vai ter sintomas. Número 9. Quais são as opções de medicamentos utilizados para o tratamento da condromalácia? Numa fase aguda, com muita dor e muito inchaço, por no máximo 1 dia, 2 dias, a gente pode entrar com os famosos anti-inflamatórios que vendem aí em balcão de farmácia. É muito mais interessante, se a gente tiver a doença já cronificada, entrar com os chamados anti-inflamatórios de ação mais prolongada, como por exemplo os chamados fitoterápicos, a curcumina, a coenzima Q10, a creatina entrou agora também, eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, e os medicamentos que prometem formação de cartilagem pela baixíssima evidência científica, como por exemplo a glicosamina, o colágeno tipo 2, eu particularmente não prescrevo. Funcionaria mais ou menos como você prescrevesse para um careca comer cabelo. Então a gente sabe que a pessoa tomando uma glicosamina ou tomando um colágeno, a gente lembra que o colágeno tipo 2, ele faz parte da matriz da cartilagem, isso tem que ser digerido, tem que ser levado na corrente sanguínea, tem que ser captado na articulação e tem que ser utilizado na articulação. Não existe nenhum trabalho sem patrocínio da indústria farmacêutica que prove que esses medicamentos têm algum efeito, por esse motivo eu não prescrevo. Número 10. A fisioterapia é eficaz no tratamento da condromalácia? Sem dúvida nenhuma. A fisioterapia ela é a pedra angular, ela ensina o paciente o tipo de contração
contração muscular que ele tem que ter, o padrão do movimento, e tanto com cirurgia, sem cirurgia, com infiltração, sem infiltração, eu sempre entro com um protocolo, sempre indicando fisioterapeutas bons que eu conheço, para que o paciente consiga melhorar e consiga evoluir aí na progressão e depois posteriormente voltar para o esporte. Número 11, quais são os exercícios recomendados para que a gente não venha a ter ou para tratar a condromalácia? Então existem hoje já estudos avançados de exercícios que a gente tem que fazer para quando a pessoa tem a condromalácia. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, lembrando que esse tratamento é totalmente individualizado. É muito importante que o treinador ele entenda da condromalácia, ele entenda da gênese da doença, mas basicamente é fazer com que a sua musculatura ganhe um padrão de contração chamado de excêntrico, ou seja, desaceleração. É um padrão extremamente lesivo se ele não estiver totalmente equilibrado, e que a qualidade do movimento do quadril e do joelho seja sincrônica. Essas duas são os principais objetivos, esses dois são os dois principais objetivos de um treinador. Quando a gente tem pacientes que têm uma dificuldade muito grande de fortalecer, ele tem uma força reduzida, por exemplo, 40% de uma perna em relação à outra, a gente pode usar um tipo de fortalecimento que é chamado de fortalecimento isocinético. Então ele vai numa máquina chamada dinamômetro isocinético, ele faz o teste, ele me diz o quanto que está desequilibrado de uma perna em relação à outra, e na mesma máquina a gente consegue fazer 10 a 20 sessões de fortalecimento isocinético, conseguindo reequilibrar totalmente o padrão da contração muscular, fazendo um trabalho de fortalecimento totalmente direcionado para a condromalácia, e a partir daí a chance do paciente voltar a ter sintoma já é bastante reduzido. Número 12, é possível prevenir a condromalácia patelar? Sem dúvida nenhuma. Só que o grande problema é que precisa vir para cá. Então o paciente tem que vir para cá, o paciente sem sintoma nenhum, a gente aplica todos os testes biomecânicos, a gente faz exames de imagem, a gente avalia se existe ou não algum defeito anatômico, se tem algum sintoma que possa indicar condromalácia. A partir daí a gente entrega para um treinador experiente para ele fazer aquele esporte que ele deseja fazer, corrida, crossfit, musculação, futebol, e aí a pessoa vai treinar dentro do limite fisiológico dela, e a chance, pela literatura, é bem reduzida dela vir a ter algum sintoma de condromalácia. Lembrando também que mesmo que a pessoa faça isso, esteja totalmente envolvida por profissionais experientes, é importante que ela nunca faça nada da cabeça dela. Então, novamente, parei a musculação, parei a corrida, fiquei alguns meses e voltei com a corda toda, a chance de desenvolver sintoma é muito grande. Pergunta número 13, uso de órtese ou joelheira previne a condromalácia? Isso é uma pergunta bem complexa e ela é bem polêmica. Na verdade, prevenção com joelheira ou com alguma órtese, ela não existe. O que a gente costuma usar é a joelheira numa fase um pouquinho mais tardia, quando a pessoa já está voltando para o esporte, quando ela já saiu da fisioterapia, principalmente aquela pessoa que eventualmente vai num shopping, vai andar demais, vai fazer um passeio, vai fazer uma trilha, e a gente sabe que pode haver uma sobrecarga na cartilagem. Então a joelheira ela tem a função de pegar esse joelho que está com a cartilagem um pouco amassada e ela aperta de uma forma mais leve e ela deixa homogênea o contato da cartilagem da patela contra o fêmur. Então ela é indicada de 2 a 3 meses numa fase mais tardia da evolução aí do tratamento da condromalácia. Pergunta 14. Opções cirúrgicas para o tratamento da condromalácia. Então existem diversas opções. Aliás, é bem interessante porque antigamente a condromalácia quase todas as vezes ela era operada. Nos anos 90, começo dos anos 2000, se fazia uma ressonância magnética, que era uma coisa nova, e via aquela fibrilação, o médico ia lá querendo operar. A gente sabe que os resultados eram horríveis e a grande maioria dos pacientes pioravam muito. Então hoje em dia a gente tem que ver de onde está vindo o problema. A grande maioria, em torno de 90% das condromalácias não são de tratamento cirúrgico, mas algumas, principalmente aquelas que estão ligadas a defeitos anatômicos, têm que ser operadas. Então as opções cirúrgicas hoje envolvem correção de defeito anatômico, como por exemplo o chamado realinhamento do aparelho extensor, que é quando a gente pega a patela e joga ou para fora ou para dentro, para que a patela consiga correr direitinho dentro desse trilho aqui. E quando a cartilagem da patela está muito desgastada e muito avançada e assimétrica, eu posso tanto fazer um transplante cartilaginoso, tirando de uma área doadora, colocando na área receptora, quanto eu posso fazer um procedimento regenerativo nessa área, chamado de membrana de colágeno. Ela é uma técnica que a gente utiliza a própria célula-tronco do joelho do paciente para que a célula-tronco bata naquele papelzinho chamado membrana de colágeno e haja uma regeneração tecidual muito semelhante à original do paciente. Lembrando que os resultados são muito bons, mas são a longo prazo. Existem também os tratamentos cirúrgicos para chamado síndrome da hiperpressão lateral, que é uma das causas de condromalácia, ou seja, quando a patela trabalha muito lateralizada, principalmente em indivíduos acima de 50, 60 anos de idade.
necessidade, a gente coloca a câmera dentro do joelho e faz uma soltura dessa regiãozinha aqui lateral, que é chamado retináculo lateral. Isso é suficiente, é como se a gente fizesse um alongamento da região lateral do joelho, ele passa a correr melhor no trilho e a gente consegue tirar ou 100% ou próximo de 100% dos sintomas. Aquele famoso tratamento cirúrgico que é chamado de limpeza articular, no qual você vai lá e coloca a câmera lá dentro e fica limpando e fica tirando pedacinho de cartilagem, hoje em dia ele tem sido proibido pelas sociedades internacionais de estudo da cartilagem. A gente sabe que ele gera muita reação inflamatória dentro do joelho, os resultados pós-operatórios são muito ruins, então se for indicado esse tipo de cirurgia para você, procure uma segunda opinião especializada, porque pode não fazer tão bem para o seu joelho quanto se imaginava há pelo menos 20 anos atrás. Número 16, uma pergunta que todo mundo quer saber. Quanto tempo eu levo para me recuperar de uma condromalácia patelar? Então vamos lá. O tempo médio para a gente conseguir recuperar uma pessoa que vai tratar sem cirurgia e ter uma condromalácia média, um pouco mais avançada, aquela condromalácia que a gente precisa eventualmente infiltrar e fazer todo aquele cuidado para a gente reduzir a morte celular da cartilagem, reduzir aquele ambiente inflamatório, leva em média entre começar o tratamento e voltar para o esporte de 3 a 4 meses. Nesse período existe uma ativação muscular, o fisioterapeuta começa a ativar, ele começa a progredir nas cargas, progredir na ativação muscular, progredir na qualidade do movimento, progredir no trabalho de fortalecimento, e a partir desse momento em que a pessoa já começou a melhorar, a gente coloca na academia, e aí dentro do ambiente de academia a gente vai dando continuidade. Obviamente, quando a gente vai operar, esse tempo já muda bastante. Membrana de colágeno, a gente tem uma média de 1 ano, 1 ano e meio para a gente ter um resultado final. Mosaicoplastia, que é o transplante de cartilagem, mais ou menos 9 meses, mas depende muito do que vai ser indicado. Como a grande maioria dos tratamentos da condromalácia não são cirúrgicos, a gente sabe que o tempo médio é de 3 a 4 meses. A condromalácia patelar pode levar a outras complicações no joelho? Sim. Se a condromalácia patelar não for tratada e esses debris cartilaginosos começarem a bater e caírem dentro do joelho, essa reação inflamatória chamada de sinovite artrítica vai sendo tóxica para a cartilagem do joelho total. Então a gente começa a ter pontos dentro desse joelho de buraquinhos, de erosão cartilaginosa que antes não existiam, e chega um momento aí que a gente já tem um quadro de artrose avançada e que muitas vezes o único tratamento que existe é a prótese total de joelho. Como a atividade física afeta a condromalácia patelar? Excelente pergunta. A gente tem duas vertentes aqui. A vertente da pessoa que vai lá e procura um profissional bom, principalmente um treinador, e consegue fazer um treinamento bem feito dentro dos limites fisiológicos. A liberação de enzima anti-inflamatória dentro da articulação e a pancadinha do esporte fazem com que a sua célula cartilaginosa, chamada condrócito, fabrique mais aquele grande colchão que é chamado de matriz extracelular. Isso tem um nome esquisito em medicina chamado de mecanotransdução. Então, pessoas que praticam esporte dentro dos limites fisiológicos, uma corrida, uma musculação, um crossfit sem exageros, sem querer se superar, sem fazer picos de treinamento, elas têm a cartilagem mais forte. Então, nesse caso, o esporte tem o chamado efeito condroanabólico. Agora, se a pessoa faz uma atividade física sem orientação, aquele famoso futebolzinho uma vez por semana, ou a pessoa que quer o projeto verão, ou a pessoa que quer começar a correr e compra um par de tênis e sai correndo simplesmente assim, ela vai fazer um pico de treinamento, ela vai ter um movimento inadequado, ela pode levar a lesões graves e irreversíveis dentro daquela articulação. É aquela pessoa que fez um esporte há 2, 3 anos atrás e hoje não consegue andar, e isso leva a cirurgias às vezes, muitas vezes complexas. Então o esporte, ele pode tanto ajudar quanto ele pode detonar esse joelho. Pergunta importantíssima: a perda de peso pode auxiliar no tratamento da condromalácia? Sem dúvida nenhuma. Então a gente sabe que a redução do peso reduz o vetor, o chamado vetor de reação articular. Quando você está descendo escada, por exemplo, esse vetor que está jogando o seu peso da patela contra o fêmur, ela vai mais ou menos aí na ordem de 3 vezes o seu peso. Se você reduz o seu peso, você reduz na ordem de 3 vezes a pressão na cartilagem da patela. E também quando você perde peso, você reduz a chamada interleucina inflamatória do tecido adiposo, da gordura abdominal, da gordura visceral, por exemplo, e reduz o ambiente inflamatório. Então é muito comum aquela pessoa que está perdendo peso, ela notar que o joelho está crepitando menos, que ele está incomodando menos, que ele está inchando menos. Muitas vezes não é só por causa da perda de peso, é pela redução do ambiente inflamatório dentro do nosso corpo. Quais são os exercícios e esportes que devem ser evitados para a pessoa não desenvolver a condromalácia? Isso é uma coisa que muita gente pergunta, que tem muito medo. Estatisticamente, o esporte
esporte que mais leva à condromalácia é a corrida de rua, principalmente em mulheres. Mas se você for pegar os estudos, você vai ver que são a maioria das vezes pessoas que não se condicionaram bem para a corrida, que não fizeram avaliações biomecânicas e que simplesmente começaram a correr. Na verdade, não existe nenhum esporte que seja um grande vilão para que você desenvolva a condromalácia. Você não precisa não praticar determinado esporte para não ter a condromalácia. A grande questão aqui é: você deve se condicionar para determinado esporte. Então, se você quer jogar tênis, se você quer jogar futebol, se você quer correr, você precisa fazer um treinamento funcional direcionado para aquele esporte que você quer praticar. Ou seja, em linguagem mais leiga, você precisa fazer musculação. Você tem que estar no ambiente de um treinador para que você consiga ter um padrão de contração muscular, um padrão bom de movimento, para que você consiga praticar aquele esporte e você reduzir o nível de lesões. Basta você ver atleta profissional de qualquer modalidade que seja. O atleta profissional, salvo alguns casos, é muito raro da gente ter lesões graves ou lesões de microtrauma de repetição. Os atletas, eles são safos, eles sabem se preparar, eles sabem se condicionar para aquele esporte. No Brasil, muito popular o futebol. Se você ligar a televisão e você for ver um jogador de futebol, nesses programas esportivos, você vê que eles passam muito mais tempo se condicionando para o futebol, fazendo a chamada parte física do que a parte tática. Então é muito importante que você se condicione para aquele esporte e nenhum esporte é vilão. Todo esporte muito bem praticado, ele vai fazer muito bem para sua articulação. Não existe esse negócio de proibir o paciente de fazer determinado esporte. A gente pode, na verdade, tirar, trocar enquanto estiver fazendo determinado tratamento, depois recolocar com toda segurança. 20ª pergunta: é possível voltar a praticar esporte depois do tratamento da condromalácia? Será que eu volto ao meu futebolzinho? Sem dúvida nenhuma. Então a gente tem essas 3 fases. A primeira fase, que é a fase do tratamento, que o paciente está com dor, está com inchaço, está com crepitação. A gente vai lá, a gente entra com fisioterapia, como eu disse antes, eventualmente infiltração, alguns casos cirúrgicos. Depois a gente entra num período de reabilitação. Isso é muito individual. Algumas pessoas fazem apenas 30 dias de fisioterapia e já estão aptas para progredir para a fase seguinte. Outras pessoas demoram um pouquinho a mais e a gente passa da fase 2, que é a reabilitação, para a fase 3, que é chamada de transição para o esporte. Na fase de transição para o esporte, a gente aplica alguns testes biomecânicos e testes de equilíbrio muscular. Geralmente encaminho para uma nutróloga para ver a questão metabólica e ver também essa questão de emagrecimento. A pessoa volta para o esporte com uma boa avaliação pré-participativa, já emagrecendo, já sabendo praticar melhor aquele esporte e, sem dúvida nenhuma, é muito possível voltar assim para o esporte. Bom, pessoal, essas são as 20 principais perguntas que eu tinha recebido aqui no meu inbox, nas redes sociais, aqui no YouTube. Se ficou mais alguma, pode escrever aqui embaixo, aqui na área de comentário. Também é importante para mim saber sua opinião sobre essas 20 questões aí que eu respondi, se foram úteis ou se não foram, se ficou mais alguma outra dúvida, se você gostaria de comentar mais alguma coisa ou gostaria de sugerir mais algum tema. Novamente, você que ainda não está inscrito aqui no meu canal, fica à vontade para já se inscrever, já curtir esse meu vídeo, já enviar para outras pessoas que podem necessitar dessas informações. Eu vou deixar um artigo aqui também na descrição falando sobre condromalácia. Se você tem interesse na minha vida como especialista de joelho, como cirurgião de joelho, não se esqueça de me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo.